Olá, amigos, olá, irmãos. É para honra e glória ao Senhor que eu venho lhes apresentar a nossa lição de número 16. O que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo. Muito importante, irmão. Vamos aprender junto? Jesus dedicou mais tempo à cura os enfermos do que a pregar. Ele veio a este mundo para remover o fardo de doença e de pecado. Sofria com os doentes e desejava restabelecer a saúde de todos. Aqueles que iam a Cristo nunca eram rejeitados, pelo contrário, seu convite sempre foi: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11:28. Por onde Jesus ia, irmãos, os cegos passavam a enxergar, mudos a falar, surdos a ouvir, paralíticos a andar, e as doenças eram curadas. O que Jesus desejava para cada um de nós Jesus sempre deseja, irmãos, o melhor para o seu filho. Não apenas saúde espiritual, mas também física e mental. Contudo, irmão, para encontrarmos o equilíbrio das capacidades humanas, precisamos conhecer mais sobre as orientações bíblicas a respeito do cuidado com o nosso corpo. E só assim podemos apresentar a Deus um culto racional. Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para habitar no meio dele, no meio do seu povo. Está lá em Êxodo 25:8. Séculos mais tarde, essa tenda móvel foi substituída pelo glorioso Templo de Salomão, em 1 Reis 6, 13 e 14. Esse templo, irmão, foi construído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e reconstituído no templo de Esdras e Neemias. O templo que Jesus conheceu estava no mesmo local e havia sido reformado por Herodes o Grande. Por século, o templo havia sido o centro de religião de Israel, com todas as suas cerimônias, seus sacrifícios e simbolismo apontavam para a chegada de Messias. Quando Jesus veio, cumpriram-se as leis cerimoniais. Após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus inaugurou o templo celestial e cessou-se a função pedagógica do templo em Jerusalém. Esse mesmo templo, irmão, foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, general romano. Desde então, não existia mais um santuário terrestre. Mas o que Paulo ensinou sobre os cuidados com o nosso corpo? Vamos ver. Paulo declara que nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Ensina ainda que devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Isso acontece quando todas as nossas aptidões e habilidades estão em sintonia com a sua vontade. Para isso, é indispensável ter boa saúde. Mas, segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Somos o que comemos. Essa é uma verdade irrefutável. Assim como não colocamos combustível impróprio em nossos carros, não devemos ingerir nada que fizesse mal à saúde. Mas qual foi a alimentação que Deus ofereceu ao ser humano assim que o criou? Foi somente após o dilúvio que Deus permitiu ao ser humano comer algum tipo de carne. No entanto, algumas carnes seriam impróprias para o uso. Deus, em sua palavra, deixou todas as orientações sobre que tipo de alimentos usar. E abster-se de carnes imundas é assunto sério. Amém? Vê lá em Isaías 66:17. Mas por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o corpo? Paulo, irmão, ensina uma verdade difícil de ser aceita, mas incrivelmente libertadora. Nosso corpo não nos pertence, mas a Deus, como sua morada. Por isso, a advertência: se alguém o destruir, Deus o destruirá. Em 1 Coríntios 3:17. À luz desse ensino, podemos
concluir que qualquer coisa que façamos que prejudique nossa saúde constitui pecado. Para a manutenção de uma boa saúde, irmão, Deus nos presenteou com remédios naturais, conforme lemos em seguir: ar puro, luz solar, abstência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e de maneira de aplicá-las. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esses conhecimentos. Irmãos, um corpo doente é afetado também em sua condição, em sua disposição de servir e se relacionar com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. Deus deseja a nossa prosperidade, irmão, e saúde, e não leva em conta o tempo de ignorância. Por isso, peçamos a ajuda dele para fazermos as mudanças necessárias e assim glorificarmos seu corpo por meio de uma boa saúde. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.